Graça e paz, igreja. Estamos aqui, mais esse culto de quinta-feira, para buscar a face do nosso Deus, para adorá-lo e para ouvir tudo aquilo que Ele tem para falar aos nossos corações. E eu te convido onde você está, mais uma vez, a abrir o seu coração, porque Deus ele tem grandes coisas a fazer nessa noite. E Ele é real aonde você está nesse exato momento. Então vamos celebrá-lo, então vamos adorá-lo, entregar a Ele tudo que nós temos. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Juntos, mais de ti, mais de ti, que ele cresça, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Ele foi servo de todos os irmãos. Nós te adoramos e nós buscamos tua face, Senhor. Nós buscamos tua face, Pai. Tudo que nós temos, nós te entregamos nessa noite. Aleluia. Dobro os joelhos e o coração, Espírito nos quebrantar, afastando
buscar tua face, ó Deus de Jacó. Eu buscar tua face, ó Deus de Jacó. Ó, deixe-nos ser a geração que te buscar, que busca tua face, ó Deus de Jacó. Ó, deixe-nos ser a geração que te buscar, que busca tua face, ó Deus de Jacó. Buscamos tua face, ó Deus de Jacó. Buscamos tua face, ó Deus de Jacó. Nessa noite nós buscamos tua face, Senhor. É tudo que nós mais queremos. Amém. Graça e paz, amada igreja, como é bom estar aqui mais uma vez para a gente compartilhar junto a palavra de Deus. Amém? Eu sei que o Senhor vai falar muito ao teu coração, assim como Ele também tem falado ao meu coração. E eu sei que Deus, Ele tem o melhor para nós. E olha, como é bom podermos compartilhar a palavra de Deus, sabendo que Ele é bom o tempo todo. Vou deixar marcado aqui o meu tempo para mim não extrapolar. Mas, amados, como é bom a gente reconhecer que nós temos um Deus tão fiel, tão bom. E eu quero desafiar você aí a também ser fiel. Está aí o nome, não é? E o número da conta da igreja. Então, sinta a liberdade de ofertar, sabendo que é uma semeadura. E como diz a palavra de Deus, que tudo que nós semeamos, nós colhemos. E semear na casa de Deus é uma terra fértil, é o melhor lugar. Eu sempre escolhi ser fiel a Deus nos meus dízimos, nas minhas ofertas. Eu tenho a maior alegria, porque eu sei quão bom é o nosso Deus e o quanto Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus filhos. Amado, vale a pena ser fiel. Seja fiel não apenas nos dízimos, mas também em tudo que for necessário. Amém? Vamos abrir agora a Bíblia no Salmo de número 24. Eu quero começar esse momento com cada um aqui, neste salmo tão maravilhoso, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações. E nós vamos comentar sobre um tema que Deus deu a mim, que o tema é o seguinte: você é uma geração escolhida por Deus. Amém? Eu sou também. Nós somos um povo escolhido de Deus. Nós fazemos parte de uma geração que Deus ama, que Deus escolheu diante de milhares e milhares de pessoas que existem na face da terra, amada. Pensa o seguinte, você foi escolhida. Agora, fomos escolhidos para quê? Para um propósito, mas nós fomos escolhidas para ser de Deus. Amém? Abra aí Salmo de número 24 e vamos compartilhar essa palavra. Diz assim: ao Senhor pertence toda a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou Ele sobre os mares e sobre a correnteza, Ele a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a sua bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Este é o Rei da Glória. Aleluia! Vamos orar? Pai querido, nós colocamos agora diante do Senhor, Pai, este momento. Que o Senhor venha ter liberdade, ó Pai, de falar ao nosso coração,
Senhor, que não possamos, ó Deus, estar agora neste local para ouvir a tua palavra e sairmos os mesmos. Mas eu lhe peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha alcançar cada coração aqui, ó Deus, nas suas casas, nas suas famílias, para que venham ter o entendimento, Pai, de quem eles são. Porque a partir do momento que sabemos quem somos, ó Pai, nós não tememos, ó Deus, e nós somos filhos amados do Senhor. E eu lhe peço, Pai, alcance a cada coração agora e fale conosco através dessa palavra. Assim eu oro e creio em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Este salmo é um salmo maravilhoso e eu creio que nós até cantamos, né? Essa música que eu gosto mais. Oh, deixe-nos ser a geração que te busca, que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Mas o salmista Davi, ele deixou essa afirmativa, que nós somos essa geração que busca a Deus. Eu tenho buscado a Deus, e você? A quem você tem buscado? A quem você tem colocado a sua confiança? Em quem você tem esperado a salvação da sua vida, da sua família? Amado, eu quero te dizer que a sua confiança tem que estar no Deus de Jacó, no Deus de Israel, que é o nosso Deus, que é o único Deus. Ele é o meu Deus. Amém? Graças a Deus, desde a minha infância, eu aprendi com os meus pais a confiar no Senhor, a buscar a Deus, a amar a casa de Deus. E olha como eu me alegro com isso. Eu poderia ser uma pessoa até melhor, não é? Eu não sou melhor porque eu mesmo me limito a isso. Mas, amado, o Senhor, Ele fez tudo por nós para que a gente seja essa geração que busca o Senhor, essa geração que ilumina, que dá luz, que traz luz para onde vai. Onde tem trevas, ele chega com a luz. Onde não tem paz, ele chega com a paz. Onde não tem amor, ele chega com amor. Essa geração é você e sou eu. Essa geração é escolhida de Deus para fazer a diferença na face da terra. Agora, quem é o seu Deus? Você sabe quem é o seu Deus? Então, amados, nós precisamos aprender a conhecer, a buscar conhecer o nosso Deus. Eu escrevi aqui algumas palavras que eu quero compartilhar com você. Olha, uma vez que o homem reconhece a existência do Deus Criador, esse homem ou essa mulher deve buscar conhecê-lo. A partir do momento que eu reconheço que existe um ser maior que está no controle de tudo, amado, nós temos que procurar conhecer esse ser maior. E você precisa de procurar conhecer. Eu preciso também de investir tempo para conhecer esse Deus que é poderoso, que é forte. E aqui diz mais, eu coloquei mais aqui. Será que é possível ter comunhão com um ser tão poderoso? É possível ter comunhão com um ser tão poderoso? Eu quero te dizer que Deus, ele tem prazer em ter comunhão conosco. Amém? Por isso que nós falamos, né? Tire o seu tempo de oração, de leitura bíblica, porque assim nós vamos conhecer o Senhor. Amado, nós entendemos que lá no Gênesis, todo final de tarde, Deus estava ali com Adão. E o Senhor, eu tenho certeza que ele era pontual, porque Deus, ele é a característica de Deus, né? A fidelidade, a pontualidade. Todos os dias estava ali o Senhor para conversar com Adão, aquele momento de comunhão precioso, mas infelizmente com o pecado foi quebrado isto. Mas Deus, ele separou o homem para ele, para ter comunhão com ele. E aí veio Jesus, aleluia! Jesus, ele restaurou essa comunhão. Na fala que nós éramos inimigos de Deus e através de Jesus, do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, nós nos tornamos amigos de Deus. E eu quero te falar que você é amiga de Deus. Então, o que restringe a sua liberdade para com Deus? Nada pode restringir, nada pode impedir a sua amizade com Deus, porque olha, nós temos o melhor amigo, aquele que está conosco nas horas felizes e aquele que está conosco também nas horas tristes, não é? E aqui diz, acho maravilhoso esse texto, diz assim, olha, ao Senhor pertence toda a terra, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Amados, somos do Senhor e tudo que está nessa terra é do Senhor. Ele fez, não é? Quando a gente faz alguma coisa, ele faz
primeiro para si, não é assim? E Deus, ele fez a terra para ele, e ele colocou o homem na terra para ele. Sabe para quê? Para ter comunhão, para abençoar o homem, para que o homem venha realmente ser a essência do que Deus é. Amado, o que Deus espera que nós sejamos, é que nós sejamos como Cristo. Por isso que somos chamados de cristãos, pequenos cristos. Mas aqui diz mais, e eu quero até compartilhar outro texto com você. Olha, aqui diz que tudo é do Senhor. E João 3,16 fala assim, olha, porque Deus, ele amou tanto o mundo que ele deu o seu Filho. Então, o mundo é do Senhor. Né? Tem gente que fala que o mundo é do maligno. Não, o maligno se apossou do mundo. O maligno, ele tem uma influência forte sobre o mundo e sobre as pessoas, trazendo pecado, trazendo a destruição, trazendo a maldade. Mas, amado, este mundo pertence a Deus e nós pertencemos a Deus. A partir do momento que nós dissemos basta para o inimigo, ele não tem influência sobre a nossa vida, nem mesmo sobre a nossa casa e nem mesmo sobre os nossos filhos. E nós temos que entender isso. Jesus falou lá em Mateus 28:19, o seguinte, que ele iria nos dar autoridade. Amada, exerça a sua autoridade, porque você é filha de Deus e Jesus prometeu que ele estaria conosco. Amém? E vamos ler mais. Esse texto, ele é tremendo. Vamos continuar. Olha, versículo 3 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Será que nós, meros seres humanos, teremos essa liberdade de estar próximo ao Senhor? Será? Aqui o salmista Davi, um grande homem de Deus, um rei, um soldado, que ele teve as suas batalhas ganhas e ele confiou, ou ele, como se diz, ele colocou as suas vitórias como sendo todas porque o Senhor deu a elas. Davi, ele sabia quem estava com ele. Por isso que quando ele tinha vitória, ele falava, na Bíblia está escrito várias vezes, eu acho tão lindo isso, e Deus ia dando vitória para Davi por onde ele ia. Por que que Deus fazia isso com Davi, amado? Porque Davi, ele era sensível à voz de Deus. E eu me impressiono demais com Davi, você sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que ele era um guerreiro, ele era até mesmo, né, que pegava a espada, matou milhares, matou o gigante Golias, foi o primeiro, não é? Matava leão, urso, mas ele matava pessoas também. Porque ele era mau? Não, porque ele estava guerreando. Um soldado, ele não é mau, ele guerreia pela sua pátria, não é assim? E Davi, ele era um guerreiro, mas ao mesmo tempo que ele era um guerreiro, ele era um poeta, não é? Ele era um músico, ele era sensível. Davi, ele tocava a harpa. Oh, meu Deus, é incrível ver o quanto Davi, ele se preocupava com as coisas boas. Quando ele deixou o templo para o seu filho construir, para Salomão construir, Davi, ele deixou tudo pronto, até mesmo a escala de quem ia louvar, a escala de quem ia tocar, a escala, né, fazia a escala de quem iria estar servindo no templo. Como Davi amava a casa do Senhor, como Davi amava a Deus. Amado, eu me impressiono com isso e eu quero ser um pouquinho dessa forma, amar cada vez mais a casa do Senhor, amar os filhos do Senhor e olha, e cuidar daqueles que o Senhor deixou para que nós cuidássemos. Para te falar a verdade, eu acho que é uma honra servir ao Senhor. É uma honra eu estar aqui compartilhando essa palavra com você. É uma honra. Eu não me acho digna, mas eu louvo a Deus por essa oportunidade. Amém? Vamos continuar? Então, quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá estar diante de Deus? E aqui diz, vamos continuar a leitura? Aqui diz assim, olha, quem poderá? O versículo 4 diz, o que é limpo de mãos e puro de coração, o que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Amado, isso é muito sério. Quem poderá estar diante do Senhor? Aqui diz aquele que é puro de mãos, puro de coração e que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Quem poderá estar diante de Deus? Aquele que tem mãos puras. Como estão as suas mãos? Não é? Como estão as suas mãos? Amado, aqui fala de integridade, fala de um coração correto, justo. Não na medida, né? Nós não podemos nos medir com relação às pessoas. A medida que o Senhor quer que nós meçamos
é a medida de Jesus. Eu sei que o padrão tem que ser alto, e porque se eu me equiparar, não é, com os seres humanos, eu vou achar que eu sou muito bom. O que Paulo fala? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo, ele tinha um exemplo de vida admirável, mas o modelo dele era Cristo. E assim ele falava para as pessoas que estavam à sua volta, olha, sede meus imitadores, porque eu imito Cristo. E assim nós devemos fazer, amados, imitar a Cristo. Ele é o modelo para nós. E aqui diz que é aquele que é puro de mão, puro de coração. Amados, que não sejamos maliciosos, que o Senhor venha fazer uma limpeza no nosso coração, para que a gente seja mais puro, né? Mais confiáveis, mais íntegros a cada dia mais, porque estes verão a Deus. E até mesmo Jesus fala, né, lá em Mateus 5, se não me engano, versículo 5, fala assim, olha, bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Como está o seu coração? O que é pureza de coração? É um coração limpo, sem mágoa, sem ressentimento, sem medos. É impossível isso. Não é não, amado. Nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, limpa, vem com tua água, vem limpando o meu coração. Senhor, me ensina a perdoar, me ensina, Senhor, a ser mais amável, me ensina a confiar em Ti e até mesmo a confiar nos meus líderes, confiar nas pessoas que são íntegras. A palavra de Deus diz também, não é maldito o homem que confia no homem, mas que tipo de homem é esse que eu não posso confiar? É aquele homem que realmente, nas suas ações, elas não são confiáveis, mas eu tenho que confiar no Senhor e confiar também naqueles que Deus coloca nas nossas vidas. Amados, o Senhor tem o melhor para nós e Deus coloca pessoas também à nossa volta para nos ajudar nessa caminhada. Assim como Deus levantou a Paulo, levantou a Pedro, Deus levanta hoje líderes para estar conosco, seu líder de célula, não é? Seus pastores, nós que estamos aqui, temos os bispos, temos o nosso apóstolo, temos muitos homens e mulheres de Deus que seguem a Deus, que buscam a Deus, que dão exemplo de integridade. A estes nós devemos seguir, não é? A estes nós devemos ouvir. Agora, e aqueles que não dão exemplo de integridade? Deixa nas mãos de Deus. Não convém a nós ficarmos julgando, não convém a nós ficar falando ou denegrindo a imagem de alguém, de forma nenhuma. Aqui até diz, não é? Sobre o falar, aqui fala o seguinte, olha, não julga, né? Olha aqui, não entrega sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Amados, o Senhor, Mateus 7, versículo 1, diz o seguinte, que nós não devemos julgar, porque na maneira que nós julgamos, também nós podemos ser julgados. Então, não vale a pena, não é? Vamos procurar, né? Quando vier um julgamento na nossa mente, a gente pede perdão e fala, Senhor, está nas tuas mãos. Senhor, faça conforme a tua vontade. O Senhor sabe, né? O Senhor sonda os corações, o Senhor sabe o que o outro pensa. Então, Pai, está nas tuas mãos. Tudo isso, todas as palavras estão nas tuas mãos. E vamos continuar aqui. Então, aquele que é limpo nas mãos e puro de coração e que não se entrega a sua alma à falsidade. Olha, não podemos entregar a nossa alma à falsidade. Meu marido até fala, né, que tem gente que às vezes ele mente tanto que ele começa a achar que aquela mentira é uma verdade. Então tome cuidado, não é? Quem vai pesar ali na balança é o Senhor. Então não devemos realmente ter cuidado, não devemos entregar a nossa alma a uma falsidade, porque senão aquilo que é falso pode parecer real a nós e nós vamos estar lutando contra um erro e não é isso que Deus quer. E vamos continuar aqui. Aqui diz mais, esse texto aqui, o versículo 6, para mim ele é chave, Aqui diz mais, tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Aqui diz, tal é a geração. O que quer dizer essa tal geração? É essas pessoas limpas de mão e puro de coração e que não entrega sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. E aqui diz no versículo 5, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Este receberá, esse obterá do Senhor a bênção. E aqui diz, quem é esse?
a geração dos que buscam o Senhor. Este sou eu e é você. Você busca o Senhor e você é essa geração que procura estar com as mãos limpas, que procura estar com o coração puro, amados, e que não fica entregando, não é, o seu falar com coisas falsas, não fica perdendo tempo com coisas. Esta é a geração dos que buscam ao Senhor. E eu quero, por falar nisso ainda, quero ler também sobre essa geração, que está lá em 1 Pedro, um versículo tão conhecido. Quero ler para você também. Olha que coisa linda. 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, sois a nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui Pedro, né, o apóstolo Pedro, falando quem nós somos. Somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa. Para que tudo isso, amados? Aqui diz, para proclamar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, o Senhor espera que nós, as nossas atitudes, proclamem o nome dele. As nossas ações realmente venham fazer a diferença para que as pessoas possam conhecer o nosso Deus. E vamos ainda ver, eu quero ver o Salmo 15. Olha o que fala no Salmo 15. Lindo demais. Volte aí a sua Bíblia um pouquinho. Veja no Salmo 15. É muito parecido com esse Salmo 24. Então, por isso que eu quero ler. Olha, versículo Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aqui diz, o que vive com integridade e pratica a justiça, o de coração que não falta a verdade, o que não adianta com a sua língua, não difama com a sua língua e não faz mal ao próximo e nem lança injúria contra os vizinhos, o seu vizinho, e o que a seus olhos tem por desprezível e réprobo, mal, olha só, mais honra aos que temem ao Senhor, e o que jura com dano próprio e não vê e não se retrata, o que não, olha só que lindo, o que não empresta o seu dinheiro com usúria e nem aceita suborno contra o inocente. Veja o finalzinho. Quem desse modo procede não será jamais abalado. Amado, como está a nossa vida? Como está a nossa integridade? Aqui está dizendo, Davi também escreveu, este não será jamais abalado. Ai, pastor, eu já errei muito. Então, você já errou. Então, vamos acertar, não é? Peça perdão ao Senhor pelo passado e vamos viver um novo presente e vamos viver um futuro maravilhoso que Deus tem para todos nós. Porque aqui diz que quem vai estar no monte do Senhor é aqueles que procuram viver de uma forma íntegra. E tem outro versículo que eu quero ler com vocês. Veja comigo. Salmo 47. Passa um pouquinho aí. Depois nós vamos voltar para o 24. Mas no Salmo 47. Nossa, passei demais aqui. Salmo 47. Onde está? Salmo. Gente, eu amo a palavra de Deus. Olha o que diz o Salmo 47, versículo 7, 8. Veja, olha. Deus é o rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Aleluia. E olha o que diz no versículo 1. Batei palma todos os povos. Celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Aleluia, amados. Vamos tentar viver esta alegria. Vamos tentar que as nossas falas, as nossas ações sejam para o louvor do Senhor. Por que Davi se agradou tanto de Deus? Porque na sua boca, eu não vejo murmuração. Eu nunca vi Davi reclamar, murmurar. Ele clama a Deus nos momentos difíceis dele. Ele fala, Senhor,
Oh Deus, me ouve, me atende. Mas nós não vemos ele reclamar, vemos eles buscar o Senhor. E assim deve ser o nosso falar, amado. Procurar cada dia mais buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, amar o Senhor e buscar fazer a vontade de Deus em todo tempo e em qualquer situação. Como diz esse versículo 6, nós somos essa geração que busca o Senhor. E por isso, amado, que as nossas atitudes têm que ser diferenciadas. Quando ali no Velho Testamento, no Novo Testamento, quando em Atos 2, ali todos recebem o Espírito Santo, ali eles foram marcados, né, pelo Espírito Santo. Eu quero dizer que você também está marcada pelo Espírito Santo. E ele te capacita a ir, te capacita a ser transformado dia a dia. E eu vou lhe dizer, não fique indignado se algumas coisas você ainda não conseguiu vencer, mas lute para vencer, sabe? O vício, o falar, o pensar, não é? A pornografia, a prostituição. Meu Deus, isso não convém ao servo do Senhor, porque diz aqui, puros de mãos, né? Limpos de mãos e puros de coração. Vamos procurar ser essa geração eleita, sabe? Essa geração que busca o Senhor. E como diz no capítulo 15, né? No finalzinho do capítulo 15, que diz, olha, quem desse modo procede, olha, não será jamais abalado. Tem um salmo que eu amo também, se não me engano, 125, que fala assim, os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Amado, o que é permanecer para sempre? Realmente é como uma rocha. E o que o Senhor tem para nós é permanecer para sempre, para a eternidade. Um dia, se Jesus não vier nos buscar como igreja, para nós subirmos vivos, amados, se nós tivermos que passar pela morte, nós seremos ressuscitados. Mas a morte para nós será como um dormir, como um repouso, porque vamos dormir aqui e acordar com o Senhor. Aleluia! E aqui nesse salmo, o tema dele é muito interessante. Diz assim, a vinda do Rei da Glória. A vinda do Rei da Glória. E nós vamos entrar nos últimos versículos que fala aqui. Diz assim, olha, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E eu quero dizer a você, vai chegar um tempo que o Rei da Glória vai vir. Mas hoje eu quero falar isso para você. Olha, se levante e abra a porta do seu coração, para que o Rei da Glória entre. Amado, não deixe reservas. Sabe, o Senhor, Ele é bom. E o que Ele quer é salvar a sua vida. Não só a sua vida, mas a sua alma. O inimigo, você sabe, o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para que nós tenhamos vida e vida abundante. Mas para isso eu preciso e você precisa abrir o seu coração para receber o Senhor. Abrir o seu coração para aceitar a Deus. Amado, abra a porta do seu coração para que entre o Rei da Glória. Abre a porta do seu coração. E aqui diz mais, veja o versículo 8. Quem é o Rei da Glória? Aqui diz, o Senhor forte e poderoso. Amado, se você abrir a porta do seu coração, saiba que esse Deus forte e poderoso estará em você, estará dentro de você e Ele vai te fazer forte. Como diz Paulo, não é? Quando penso que estou fraco, é que eu estou forte. Por quê? Porque Paulo tinha o Espírito Santo que o fortalecia. Quantos momentos difíceis passamos, não é? E por que nós passamos? Por que esses momentos difíceis passam? Porque o Senhor nos capacita para continuar, para avançar. Como Moisés, quando ali estava o mar à sua frente e um exército inimigo à sua atrás, o que Deus fala para ele? Avance, diga ao povo que marche. E assim, amado, o Espírito Santo do Senhor nos faz forte e nos faz poderosos. E aqui diz mais, olha, levantai as portas, as vossas cabeças, olha, levantai-vos as portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem falou isso foi um rei Davi, não é? E Davi, ele sabia que ele não era o Rei da Glória, não é? Ele tinha muitas glórias, não é? Ele tinha muitas vitórias, Davi teve muitas vitórias, mas ele colocava as suas vitórias
que era o Senhor que dava a eles, não é? Toda a menção das vitórias de Davi foram colocadas diante do Senhor. Ele até escreve um salmo que diz assim, olha, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu faço menção ao Senhor. Amado, em quem você confia? Em quem você confia? Eu vejo que nós estamos vivendo tempos que todos nós não temos, não é, em quem confiar aqui na terra. Em médicos, sim, eles são usados por Deus, né? Em governadores, Senhor da glória, nós temos que confiar, amados, é no Rei da glória, no Senhor dos exércitos. Ele sim, nós devemos confiar. Nele sim, nós devemos depositar a nossa confiança. E aqui diz mais, quem é o Rei da glória? Versículo 10. Aqui diz o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da glória. Amado, o Senhor dos exércitos, ele sim é o Rei da glória. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor. E é a ele que nós devemos fazer menção. O que você está precisando? Amado, o que você deseja no seu coração? Coloque diante de Deus. Amém? A palavra de Deus diz lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Às vezes as coisas boas colaboram para o meu bem. Às vezes as coisas difíceis que eu passo também estão colaborando para o meu bem. Para me burilar, para me aperfeiçoar. Não é? Até tem um salmo também, ou provérbios, não sei, que fala que nós somos como brilhantes, né? Vai afiando, vai ali para nos colocar mais brilhantes. E às vezes as dificuldades vêm para isso, para nos fazer mais, que o nosso brilho esteja mais limpo, mais claro. Deixe Deus tratar no seu coração. E eu quero ler ainda um texto. Olha só. Deixe que o Senhor abra, ou você abra a porta do seu coração. Me veio aqui mais um versículo lá em Apocalipse, que fala assim, Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar por ele e vou cear juntamente com aquela pessoa. Então, amado, o Senhor está batendo na porta do seu coração. Abra o coração, tire as reservas, não é? Não fique preso a perdas, não fique preso a palavras, a injúrias. Não fique, abre a porta do seu coração, rasgue o seu coração e deixe Jesus entrar por ele e fazer morada. Jesus, ele quer sarar suas feridas. Jesus, ele quer sarar seu coração. Amém? E tem um último texto que eu quero ler, que fica em Isaías 49, 6, que é exatamente o capítulo e o versículo que o apóstolo Sinomar, ele recebeu para dar o nome da igreja, né? 49, 6, o finalzinho diz assim, olha, também dei, olha só o que diz aqui, dei como luz para os gentios, amém? Você é luz para os gentios. E no final, lá em Atos 13, também quando Paulo, quero que você abra a sua Bíblia, Atos 13, 47, diz assim, Atos 13, 47, lindo texto, aqui diz Paulo e Barnabé vão pregar para os gentios. Paulo e Barnabé aqui nesse texto, eles começaram a pregar, e aí os judeus começaram a criticá-lo, e aí ele pega e cita esse texto lá de Isaías, né? Em Lucas também fala sobre esse texto, luz para os gentios. E olha o que diz aqui no versículo 47. Porque o Senhor assim nolo determinou. Olha só. Eu te constituí para luz para os gentios, a fim de que sejam, olha só, sejam pois a minha salvação até os confins da terra. Amado, Deus amou o judeu, mas ele amou todo ser humano. Todos nós temos liberdade para chegar diante de Deus. E você tem essa liberdade. E quando Paulo e Barnabé começaram a pregar aqui para os gentios, aqui diz que os gentios sentiram muita alegria. Quem eram os gentios? Eram aqueles que não eram judeus, né? E eles realmente se sentiam, né, desqualificados, porque os judeus faziam isso. O judeu, ele, né,
bonitão, né? E eles são mesmo. Eu amo judeus, eu oro por Israel. Eu um dia ainda quero estar lá, se assim Deus me permitir. Mas, amados, aqui a salvação é para todos. O Senhor te ama e o que Ele quer é entrar no seu coração, entrar na sua casa e fazer morada e te prosperar. Não é apenas te enriquecer, mas que a paz do Senhor venha superabundar na sua casa. O amor de Jesus venha realmente envolver a sua vida. E aqui diz que os gentios, eles ficaram muito felizes, eles fizeram a festa, porque eles entenderam que a salvação também era para eles. E eu quero te dizer que você é essa geração, eu sou essa geração dos que buscam o Senhor. E para que buscar a Deus? Para ser luz, para que o mundo conheça, que diz que nós somos luz. E Jesus falou, vós sois sal da terra e luz deste mundo. Só que antes, lá em Mateus, Jesus fala, eu sou a luz do mundo. E depois Jesus fala, vós sois a luz. Então, em primeiro lugar, Jesus, ele é luz. Ele é a luz verdadeira, na verdade. E eu imagino nós como se fosse a lua, né? A lua só brilha porque tem um reflexo do sol, não é? Se não tiver, por exemplo, durante o dia, o sol, ele vem e a gente nem enxerga a lua, não é verdade? Porque a luz do sol é muito maior. E assim somos nós somos como uma lua e nós brilhamos porque Jesus reflete em nós. E é isso que o Senhor quer, que você seja essa luz para que o mundo saiba que Deus existe, para que o mundo saiba que é possível viver em paz, é possível ter salvação em um mundo de trevas, é possível ser luz em um mundo de trevas. E é possível sim, basta você querer. Ai, é muito difícil. Não é não, né? Não é não. Você sabe por quê? Como diz lá em João, 1 João, Deus, ele não iria pedir algo que fosse penoso para nós. E ele fala, não é? Que os mandamentos do Senhor não são penosos, não são pesados. E no Velho Testamento, quando Moisés ele estava falando sobre os mandamentos do Senhor, lá também fala que os mandamentos de Deus não eram difíceis, eram fáceis. Difícil é o mandamento do mundo, não é? O mundo é cruel, o diabo ele é cruel, ele não perdoa, ele é mau. Mas o nosso Deus, amado, ele é bom. E quando eu leio a palavra de Deus, eu vejo o quanto Deus, ele é bom. O quanto ele é misericordioso. Você sabe por quê? Lá em Deuteronômio 28, quando fala das bênçãos do Senhor, as bênçãos que são através da obediência. Lá diz o seguinte, que até as bênçãos iriam nos acompanhar por onde nós formos. Onde eu fosse, a bênção do Senhor iria atrás de mim e eu tanto seria abençoado como eu iria abençoar a muitos. Assim aconteceu com Abrão. Conhecemos a história, não é? Noé, ele acompanhou Abraão. E o que aconteceu com a vida com a vida de Ló? Falei Noé, né? Ló, o sobrinho de Abraão, ele foi acompanhando Abraão e ele também, Ló, foi abençoado a tal ponto que eles chegaram um momento que eles tiveram que se separar, porque eles estavam tão bem, era tanto gado, tantos servos, tanta riqueza, que estava dando confusão. Aí Abraão falou para Ló, escolhe, para onde você quer ir? Você quer ir para a direita? Eu vou para a esquerda. Você quer ir para a esquerda? Eu vou para a direita. Escolhe, vamos separar, porque Ló, ele andava com seu tio Abraão, que era um homem de Deus. E assim, amados, o Senhor quer te usar como Abraão foi usado na vida de Ló, para que aquele que anda perto de você também seja abençoado. E é assim que Deus faz. A nossa luz reflete também, e aí a nossa luz começa a brilhar também na vida do outro, e a bênção que nós experimentamos, o outro também começa a experimentar. E isso é maravilhoso. E Deus quer que você experimente isso. Assim como Jesus, ele escreveu também lá em Mateus 5, versículo 26, que fala: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O desejo de Deus é que a nossa luz brilhe e todas as pessoas possam ver essa luz e sejam abençoadas, como diz nesse texto. Amado, você é uma bênção. Amém?
Diga aí, eu sou uma bênção, porque é verdade. Você sabe por que você é uma bênção? Porque o Senhor está em você. E Deus está falando com você agora. E diga para você mesmo, eu sou uma bênção, porque Deus está comigo. E onde eu for, eu vou também abençoar aqueles que estiverem à minha volta, porque essa é a vontade de Deus. Amado, não é como se diz egoísta, de querer Deus só para você. Não, comece a orar por aqueles que não conhecem o Senhor. Nós vimos também uma serva, a história de Eliseu, uma serva, uma menina, não é? Foi usada para que o grande comandante Naamã fosse curado da lepra. Ela era uma escrava, ela era uma pessoa que servia aquela família, mas ela não deixou de falar do seu Deus para Naamã. E o que aconteceu? Naamã, que era um grande comandante, não é? Ele pôde experimentar a bênção de servir a um Deus verdadeiro. E ele se converteu. E quem pregou para ele primeiro? Uma menina. Uma menina que não é citada a idade dela. Não imaginamos qual é a idade, mas na Bíblia fala uma menina cativa, né? Estava ali na sua casa como escrava, servindo. Mas aquela menina se compadeceu do seu senhor, né? Do seu chefe, do seu patrão. E ele falou, e ela disse a ela, ah, meu senhor, se o senhor conhecesse o profeta da minha terra. E esse homem ouviu aquela menina. Eu imagino que era uma menina que tinha luz, porque um comandante, não é, de um grande exército, ele não ia ouvir qualquer pessoa, mas aquela menina fez a diferença. E assim, amados, nós estamos nessa terra para fazer a diferença. Seja luz, você é a pessoa que busca o Senhor. O Deus de Jacó, o Deus de Israel é o nosso Deus. Ele é o teu Deus, Ele é o Rei da glória, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Rei da glória. Abra a porta do seu coração e experimente este Deus maravilhoso que está aí do teu lado. Amém? Amado, não resista ao agir de Deus. Amém? Vamos limpar o nosso coração, vamos purificar, o nosso coração e limpar as nossas mãos e vamos estar diante do Rei da glória. Que nada esteja entre você e Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, te agradecemos, ó Pai, por este momento, pela tua palavra, Senhor, que é tão linda. E sabemos, Pai, que ela nos instrui, ela nos direciona. Senhor, tu não é aqueles que quer nos castigar de forma nenhuma, porque tu és um Deus bondoso. E o Senhor fala conosco porque o Senhor nos ama. O Senhor é como o Pai, que nos corrige para o nosso próprio bem. E assim, ó Deus, somos corrigidos todos os dias. Eu sou corrigida e eu procuro, Pai, procuro fazer a tua vontade, mesmo que não seja a minha vontade, mesmo que aquilo seja a primeiro momento tão difícil para mim, ó Deus, eu prefiro negar a mim mesmo, ó Deus, e fazer aquilo que o Senhor quer. Então, Pai, que todos nós, ó Deus, possamos procurar fazer assim todos os dias, que não possamos olhar para trás jamais, porque o Senhor não tem prazer naquele que retrocede, mas o Senhor é aquele que nos ama e nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam, sabendo que o Senhor estará sempre conosco. Oh Deus, abre a porta das nossas casas, abre a porta, Senhor, do nosso coração, para que entre o Rei da Glória, para que entre a tua presença e que o Senhor venha fazer morada nas nossas vidas e no nosso lar. Pai, assim eu oro, Deus, e te dou graças, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Que Deus te abençoe. Um grande beijo no seu coração. Saiba que você é escolhido por Deus. Uma escolhida ou um escolhido por Deus. Para quê? Para fazer a diferença. Deus te abençoe.